Olá, boa noite. É notícia e entrevista a Cláudio Couto. Ele é cientista político com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP. Também é professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Cláudio, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Prazer. Prazer é meu. Te agradeço aqui por essa entrevista. Cláudio, vamos falar do 7 de setembro. No governo Bolsonaro, todo ano tinha uma ameaça golpista. Havia xingamento a ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse ano, Lula disse que ele pretende um 7 de setembro de todos, normal. A aspa dele, as palavras são as seguintes, Cláudio. Todo país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que, como nós tivemos por 23 anos um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. Deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. O 7 de setembro é do militar, do professor, do médico, do dentista, do advogado, do vendedor de cachorro-quente, do pequeno e médio empreendedor individual. Eu te pergunto, um 7 de setembro com uma celebração normal, qual que é o peso disso na comparação com o que a gente viu nos 4 anos do governo Bolsonaro? Olha, Kennedy, eu acho que primeiro deixa de ser um 7 de setembro partidário. E partidário no sentido de que ele era apropriado pelo governo do momento e pelo presidente do momento como se fosse mais uma das suas propriedades, mais uma das coisas que pertenciam a ele. Talvez o mesmo tipo de confusão que ele faça com relógios, joias, que ele fazia com o Exército, quando se referia ao Exército como meu Exército, que ele também fazia quando ele falava que a Constituição era ele próprio. E eu acho que ele fazia isso com as datas cívicas. E o 7 de setembro é o caso mais eloquente disso, não só pelo caráter já muito vinculado às Forças Armadas, e ele próprio, o presidente Bolsonaro, se apresentava como um militar, mas também pelo uso que ele fez 2 vezes do 7 de setembro como uma forma de fustigar os seus críticos, seus opositores, ou até mesmo o Poder Judiciário, e fazer do 7 de setembro não um dia da independência, mas um dia da ameaça de golpe. Quando a gente olha hoje essas ameaças, a gente vê claramente uma tentativa de sequestro das cores e dos símbolos nacionais. O verde e amarelo era só dele, é da extrema-direita. Você acha que um 7 de setembro que tente normalizar e ampliar a festa é o mecanismo mais eficiente para tirar da mão da extrema-direita esse sequestro das cores e dos símbolos nacionais? Olha, eu acho que é um deles. O 7 de setembro, claro que por si só não basta. A gente já viu, durante competições esportivas, já uma certa mobilização no sentido de tirar da extrema-direita esse monopólio do verde e amarelo. Durante a Copa do Mundo, ainda antes mesmo do novo governo começar, a gente já via ali gente que ia assumir o novo governo se colocando como, enfim, torcedor do Brasil na seleção, voltar a usar a camisa da seleção, e não só a azul, porque a azul vendeu adoidado, porque as pessoas não queriam usar a verde e amarela, mas também depois, a gente viu agora por ocasião da Copa do Mundo feminina, foi até dia facultativo e voltou a ter aí um certo enaltecimento do símbolo, e eu falo da questão esportiva porque a camisa da seleção de futebol particularmente foi usada como um símbolo da extrema-direita, e não começou na extrema-direita, Se a gente voltar lá na campanha das diretas, você já tinha isso. Se a gente pegar também o impeachment do Collor, você já tinha gente usando verde e amarelo, e a coisa começou a mudar a partir de 2013, quando primeiro a direita, de uma forma geral, passou a usar o verde e amarelo, ir para a rua, pedir impeachment da Dilma e tal, mas depois virou especificamente o bolsonarismo, a extrema-direita. Então, acho que esse resgate ele vai se fazendo no dia a dia, por uma série de ações, em datas cívicas e em outras ocasiões, sempre que houver oportunidade. Ô, Cláudio, como é que o 8 de janeiro de 2023 vai entrar para a história? Olha, eu tenho a percepção de que ele pode entrar para a história como o fechamento de um ciclo de 10 anos. Eu mencionei aí justamente 2013. Eu entendo que a gente tem um ciclo que começa em junho de 2013 e ele se fecha, ou pelo menos começa a se fechar em janeiro de 2023. Que é o ciclo justamente dessa ascensão da extrema-direita ao poder, desse crescimento da direita de uma forma geral, mas da extrema-direita em particular, dessa percepção da política como algo a ser eliminado, nessa noção de antipolítica que alimentou primeiro outsiders, que chegaram à prefeitura, por exemplo, o Dória em São Paulo, que dizia que não era político, era gestor, mas também depois, mais do que um outsider, um político antissistema, como é o caso do Bolsonaro, que chegou à presidência da República. Então, eu acho que esse ciclo começa em 2013, se avoluma, tem um lugar na eleição municipal de 2016, atinge o seu ápice na eleição de 2018, ganha corpo durante o governo Bolsonaro, mas com a derrota eleitoral e a própria catástrofe, que foi o governo Bolsonaro em várias áreas, particularmente, por exemplo, na saúde, e o 8 de janeiro,
culminando como um ato de violência que esse mesmo governo produziu e que pegou muito mal, né, e que teve uma repercussão muito negativa junto ao grosso da população, eu acho que esse ciclo começa ali o seu fechamento. Então, eu acho que 8 de janeiro de 2013 vai entrar, além de ser um dia, 2023, aliás, né, além de ser um dia da infâmia, evidentemente, vai ser também o dia que marca o início do fechamento desse ciclo da antipolítica. Cláudio, eu queria te ouvir sobre a questão de uma interpretação que existe, e foi até dita publicamente pelo ministro da Defesa, José Múcio, de que o alto comando do Exército e as Forças Armadas não quiseram dar um golpe. Que nós temos democracia hoje porque elas não quiseram tomar o poder. Olha o que o Múcio falou. Graças aos militares, nós não tivemos um golpe. Como é um golpe de Estado? As forças vão na frente, o povo vem atrás apoiando. Aqui era muito fácil. O povo foi na frente. Os militares poderiam dizer que estavam acompanhando o que o povo queria. Eu te pergunto, Cláudio, porque é o seguinte, as Forças Armadas foram tolerantes durante meses com acampamentos golpistas. A gente viu manifestações, inclusive de oficiais da ativa, durante o governo Bolsonaro, atacando as instituições, não só da reserva. Os militares brasileiros, eles não quiseram dar um golpe ou eles não tiveram força para dar um golpe? Eu acho que é a segunda opção. Né, não tiveram força, e acho que a gente tem que dar um passo atrás e olhar para o governo, mais do que para o governo ainda, mas dar 2 passos atrás, olhar para a eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro resulta do engajamento de uma série de membros das Forças Armadas, alguns da reserva, outros não, outros da ativa. O infame tweet, né, ainda chamava Twitter na época, do general Vilas Boas, né, tentando acossar o Supremo Tribunal Federal por ocasião da votação do habeas corpus do Lula naquele momento, é um primeiro momento importante disso. Sim. Depois eles entram em peso no governo Temer, volta a haver um militar no comando da defesa, o Temer o nomeia, há outros militares em postos-chave, Etchegoyen, por exemplo, é uma figura de centralidade política importante dentro do governo Temer. A intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro se faz por mano militar. Braga Neto, depois ser vice do Bolsonaro. Exatamente, vice depois de ter sido ministro da Defesa, depois de ter sido chefe da Casa Civil, enfim, um monte de coisas. E aí, no fim, o que a gente tem? A gente tem um governo militar se formando, né? Um governo militar com milhares, né? Os números variam de 8 mil, tem gente que fala em 20 mil militares em cargos de natureza civil. Fora os ministros militares, fora a presença deles em lugares onde não haveria o menor sentido que eles estivessem. O caso pior de todos foi a saúde, com o general Pazuello, mas a gente pode olhar isso na área ambiental, na área da cultura, enfim, em todos os setores. Então, a gente teve um governo militar, né, que foi um governo muito mal sucedido sob vários aspectos. Isso deixou um estigma para os militares. Agora, eles entraram ali porque quiseram. Fizeram desse governo a sua volta ao centro da política em condições de democracia e não em condições de ruptura da democracia, como aconteceu em 64. Então, a fatura é institucional das Forças Armadas. E aí tentaram prolongar isso já no começo de 2023. Agora, claro que a gente pode dizer que não eram todos os militares ou todo o alto comando, mas o que pode-se dizer era um projeto, de certa maneira, da instituição, ainda que houvesse dissidentes ali dentro. E aí, quando vem o secretário da Defesa dos Estados Unidos aqui, num evento militar aí, de defesa, reunindo vários países do hemisfério, e ele diz que militar tem que ficar fora da política, que não cabe com democracia, ele dá um recado, falou, ó, se vocês aqui entrarem numa aventura, vão ficar sem nós. Dessa vez não tem apoio, porque em 64, vamos lembrar, tinha apoio internacional da sociedade civil, da imprensa. Né? Não tinha, nenhum desses 3 fatores não se configuraram agora no caso do Bolsonaro. Falando da questão do papel dos militares, que deu para acompanhar isso nos Estados Unidos em 2020, com o Trump pressionando, inclusive, né? E eles mantendo ali uma lealdade à Constituição, desde a proclamação da República, os militares brasileiros eles têm um papel decisivo na vida política do país, Revolução de 30. A República depois, mesmo, né? A República foi né? Puseram o imperador, tiraram o imperador do poder. 30, 45, 54, 64, Bolsonaro, né? Enfim, a gente for fazer uma linha histórica. Essa ideia, Cláudio, de que eles são tutores da vida civil, que a gente sabe que não são e que a Constituição não permite, por que isso ainda se mantém nas Forças Armadas? Como é que a gente combate isso e acaba com essa mentalidade de que eles seriam uma espécie de moderador, poder moderador no Brasil, o que não existe? Olha, acho que primeiro pela própria história, né? Tantas vezes intervindo na política e muitas vezes sendo chamados a intervir na política por parte do Poder Civil, eles começam a se ver como aqueles que têm o direito de fazer isso.
Acho que é uma outra coisa, uma ideologia muito antiga das Forças Armadas, que já se começa a constituir lá na República Velha, logo depois da proclamação da República, de natureza positivista e tudo mais, que é a ideia do soldado-cidadão. Esse soldado-cidadão que teria um papel a exercer na política nacional de zelar pelo interesse comum. Na medida em que eles vão intervindo e vão participando da política, bom lembrar que ainda na década de 10, você tem a campanha civilista do Rui Barbosa, ou seja, lá no comecinho do século passado. E depois, todos esses eventos tenentismo, que você lembrou, Presta, o tenentismo em 30, em 55 também a tentativa de impossibilitar a posse do Juscelino Kubitschek. Teve o contragolpe do Lott, exatamente. Exato. Até que eles entram na ditadura militar como instituição. É um governo das Forças Armadas como instituição. Então, eles se imbuíram disso e continuam, e acho que aí vem um ponto central, a ensinar isso para os quadros que formam. As escolas militares passam esse tipo de ideologia para os seus membros. É um discurso mentiroso de que 64 foi uma revolução, não foi um golpe. Exato. Né? Falta esse meia-culpa. E que a revolução se legitima por si mesma, como está lá no ato institucional número 1, ou seja, eles acham que, já que ganharam a parada, podiam se legitimar. Agora, esse governo Bolsonaro, e tudo culminando no 8 de janeiro, me parece teve um impacto grande. Né? Foi uma situação muito complicada para os militares, foi um revés importante para eles. Eu diria que dadas as devidas proporções, não é da mesma magnitude, mas algo comparável ao que foi a Guerra das Malvinas para os militares argentinos. Uma grande vergonha nacional, uma grande derrota das Forças Armadas e algo que torna muito mais complicado para elas continuar a participar da vida política do país. Paralelo interessante. Voltando para as investigações sobre o Bolsonaro, eu queria uma avaliação sua. Os inquéritos que tramitam no âmbito do Supremo estão lá com a Polícia Federal e são conduzidos pelo Alexandre de Moraes como o juiz do caso, a autoridade, o magistrado que cuida do caso, trata de tentativa de golpe, a ideia de que tinha uma organização criminosa no Palácio do Planalto que operou falsificação de vacina, venda de patrimônio público no caso das joias. Você acha que o Bolsonaro vai ser responsabilizado criminalmente pelos atos que cometeu? E você acha que essa responsabilização vem mais pelos atos golpistas, vem mais pelo caso das joias? Teve o depoimento do Delgatti que reforça essa linha golpista e tem o celular do Mauro Cid na nuvem que tem um roteiro do golpe. Né? Mas também a coisa das joias é muito bem apreendida pela opinião pública. Sim. É muito mais fácil, né, de ser apreendida. Como é que você avalia essas investigações? Você acha que o Bolsonaro um dia será preso ou responderá a um processo até o final e eventualmente possa até ser preso? Eu acho que ele vai ser preso. Não creio que isso vai acontecer antes das eleições municipais do ano que vem. Acho que não dá tempo de o processo, ou os processos, na realidade, né, você mencionou... O devido processo legal? Dentro do devido processo legal, né, que esses processos tenham conclusão até a eleição do ano que vem. E aí só poderia ser preso nesse interregno se a gente tivesse alguma coisa como uma prisão preventiva. E aí eu acho que o Bolsonaro não só é precavido, mas é medroso, ele vai evitar dar qualquer motivo para a prisão preventiva. Né, vai ficar ali o máximo que puder na moita. Agora, depois, as provas abundam. No caso das joias, me parece que está tudo muito documentado e não há muito para onde escapar, mas acho que até o pior, esse é o menor dos problemas do Bolsonaro. Né? É o caso mais ridículo, de certa maneira, mas é o menor dos problemas. O problema maior é o atentado contra o Estado Democrático de Direito. Mas aí também nós temos muitas evidências, não só a reunião com os embaixadores, que o tornou inelegível, mas a incitação continuada que ele fez a uso da violência contra as instituições, particularmente contra o judiciário, mas não só. O questionamento que ele fez da legitimidade da eleição do seu sucessor, e por aí vai. E aquilo que culminou naqueles atos, inclusive com gente da cozinha presidencial presente nos atos. Não é só que os militares foram tolerantes com os acampamentos, como você até lembrou agora há pouco, mas é também o fato de que gente da cozinha presidencial, do gabinete presidencial, do entorno, da ajudância de ordens, estava lá nos acampamentos. Exatamente. Então, imaginar que isso acontecesse sem alguma vinculação com o presidente é impossível. E, claro, a gente precisa ver o que o próprio coronel Cid tende a revelar. Eu não creio que a Polícia Federal está tão preocupada mais com a questão das joias, porque para isso já tem tudo que precisa. Ela provavelmente quer, a partir daí, que o Cid dê outras informações, e eu acredito que essas informações dizem respeito, sobretudo, a essa tentativa de ruptura institucional. Uma opinião sua sobre o depoimento do Walter Delgatti e esse personagem?
É um personagem e tanto, né? O bolsonarismo, pelo menos uma coisa, ele nos ofereceu, né? Muitos personagens pitorescos, a começar pelo próprio Bolsonaro. E o Delgatti é um outro desses, né? Inclusive, fantasticamente aparecendo em duas situações, né? A Vaza Jato e depois esse episódio agora. Olha, diz um ditado popular, né? Que quem dorme com criança amanhece molhado, né? E o bolsonarismo dormiu com o Delgatti. Né? O que podia esperar? Leva um hacker, um criminoso notório, confesso, inclusive, para dentro do Palácio da Alvorada para bater papo com o presidente. É enviado ao Ministério da Defesa, como o próprio presidente disse que foi. Né? Ninguém... não foi isso. Só... Ele próprio e o seu filho, Flávio, confirmaram que foi. Veja, quem procede dessa maneira só podia realmente acabar se enroscando. Né? E aí, esse sujeito que não tem nada a perder, porque já está com uma condenação longa, dificilmente pega mais anos do que já pegou para cumprir pena, né, mais à frente, ele tinha interesse em, de alguma forma, implodir tudo e ganhar um pouco de holofote. Foi isso que ele fez ali. Agora, claro, várias das coisas que ele disse ainda precisam ser comprovadas materialmente. Por enquanto, tem muito da palavra do hacker. Algumas coisas batem, como essa ida ao Ministério da Defesa, aliás... Dinheiro da Carla Zambelli. Isso. A confirmação da conversa com o Bolsonaro, né? Que o próprio Bolsonaro reconheceu o que aconteceu. Bem, aí não há como ele agora dizer que não disse. Né? Agora, me parece que é muito mais resultado dessa situação um tanto quanto, diria, amadora de fazer política do bolsonarismo, né? Que deu muito certo até a eleição do Bolsonaro, mas que depois foi revelando as suas fragilidades, as suas inconsistências, e que culmina num episódio patético como esse, né, de se envolver com o hacker de Araraquara. Cláudio, a gente acompanhou a eleição de 2018, na qual o Bolsonaro foi eleito vencendo o Fernando Haddad. E um papel do TSE naquele momento de combate a fake news, que acabou não dando resultado, porque o Bolsonaro se elegeu à custa de fake news, uma enxurrada. Em 2022, o TSE teve um comportamento diferente. O que disso foi um aprendizado em relação a 18? E o que foi, assim, o Alexandre de Moraes? Me parece o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Esse perfil dele. Como é que você analisa 22 com 18 e o papel do Alexandre de Moraes? Olha, acho que teve um pouco das duas coisas. Teve um aprendizado que não é só do Alexandre de Moraes, é mais geral, né? E acho que isso vale para o Supremo como um todo, mas vale para a sociedade como um todo. Né? A gente tem visto aí, inclusive, mudança dos órgãos de imprensa ao lidar com essa questão das fake news, uma posição de vários órgãos que naturalizaram Bolsonaro, né, lá atrás, em 2018, que não o chamavam inclusive pelo nome. Inclusive a imprensa. Sim, eu estou falando da imprensa. Né, que não o chamavam de extremista, o candidato da extrema-direita. Não, era o candidato da direita. Não. Só que ao falar da Marine Le Pen, se falava que era de extrema-direita. Bem, o Bolsonaro é muito mais radical que a Marine Le Pen, ela própria reconhece isso e é verdade. Né? E ele aqui era naturalizado. Então, entendo que muito do aprendizado vem dessa desnaturalização e de chamá-lo pelo que ele realmente é, ou seja, não cometer o mesmo erro de novo. Então, eu acho que é um aprendizado que vale para agentes das instituições de Estado, como é o caso do Judiciário e particularmente da Justiça Eleitoral, e também para setores da sociedade. Agora, o Alexandre de Moraes realmente era a figura talhada a tocar esse processo adiante, pelo seu próprio perfil, pela sua origem no Ministério Público, depois sendo secretário de Segurança, acho que inclusive muitas vezes com alguns excessos. Né? Agora, numa situação em que a própria democracia, o Estado Democrático de Direito estavam sob ameaça. E veja, não era corrupção, né? Tem um problema de corrupção, porque a corrupção não necessariamente acaba com a democracia. Agora, o golpe de Estado acaba. Isso. Então, era muito mais grave. Então, me parece que a postura do Alexandre de Moraes e a capacidade dele de se virar bem, tomar decisões tempestivas, na hora que tem que ser tomadas, né? Evitar também que crises evoluam. O caso do bloqueio às estradas pela Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição foi um exemplo disso. Ali era uma decisão de fio de navalha. Isso. E ele, me parece, decidiu... Chamou e falou, desbloqueei. Desbloqueei, mas também evitou dar motivos para que houvesse contestações. Isso. Não, vamos terminar no horário e tudo mais. Foi, vamos dizer, a sangue frio, mas me parece que outros talvez não tivessem tomado essa mesma decisão. A gente sabe que instituições não são coisas que funcionam como autômatos, né? Elas são operadas por pessoas. E, às vezes, pessoas talhadas a operarem nas instituições, sobretudo em certas conjunturas críticas, são fundamentais. Eu acho que o Alexandre de Moraes é um exemplo disso. Nas redes sociais, o bolsonarismo perdeu certa força, a capacidade de rebater, por exemplo, os argumentos na questão do caso das joias. O próprio Bolsonaro foi mudando de versão ao longo do tempo. Ele não tinha nada a ver, depois a joia foi devolvida, depois agora ela é dele, ele poderia vender. Tem umas 4, 5 versões que ele está apresentando, são contraditórias.
Fora do poder, me parece que tem, claro, um enfraquecimento natural, mas o bolsonarismo, essa capacidade de ditar o debate público, de influenciar nas redes, você acha que esse enfraquecimento, ele é um enfraquecimento temporário por causa do caso, ou você vê um enfraquecimento real? Por exemplo, o Datafolha mostrou que o Bolsonaro é o pior cabo eleitoral em São Paulo para os candidatos a prefeito no ano que vem. O Ricardo Nunes está com um problema. Se associar demais ao Bolsonaro, pode perder votos. O Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo, do MDB, que vai ser candidato à reeleição, e o outro principal candidato é o Guilherme Boulos, do PSOL, que tem apoio do PT. Mas vamos ficar no bolsonarismo. Ele está perdendo capacidade para valer ou é algo temporário? Olha, eu acho que tem duas coisas aqui. Do ponto de vista da sua força política, eu acho que ele está perdendo. Né? E acho que esse resultado que mostra o que o eleitor paulistano percebe em termos da sua escolha eleitoral para o ano que vem, considerando quem é padrinho de quem, já mostra algo dessa natureza. Né? O próprio desprestígio, que aí não é só do Bolsonaro, mas que decorre da sua atuação também, o desprestígio crescente das Forças Armadas, não só nos setores progressistas, mas até mesmo nos conservadores, mostra também uma perda de poder real. Então, acredito que sim, Bolsonaro inelegível, correndo o risco de ser preso, sendo exposto a todo tipo de vexame por conta, inclusive, do envolvimento da família Bolsonaro com a corrupção, como o caso das joias evidencia. Bem, isso tudo vai fragilizando a posição dele. Agora, tem um outro lado que é, o bolsonarismo tem muito mais capacidade de chamar a atenção do que os políticos normais são capazes de fazer. Você conhece muito bem, como jornalista, aquele ditado que diz que quando o cachorro morde um homem não é notícia, mas quando o homem morde o cachorro é. Né? E, de certa maneira, existe essa atração das pessoas pelo bizarro. Né? E não é à toa que o Bolsonaro, mesmo sendo um deputado completamente marginal, nos seus 28 anos de Câmara, ele era tão chamado para dar entrevistas, para comparecer a programas de televisão, porque ele era uma espécie de atração de circo de horrores, né? Mulher Barbada, o Homem de Três Cabeças e tal, e aí você tinha lá o Bolsonaro falando maluquices, barbaridades na televisão, isso dava audiência, né? E acabar fazendo com que ele fosse repetidamente chamado e se tornasse famoso. Por isso que ele virou um mito, porque dizia as barbaridades que dizia. Eu acredito que essa postura de gerar fatos absurdos, que a extrema-direita é capaz de fazer e os outros não, isso vai continuar acontecendo. Então, eles vão ter ainda a capacidade de, volta e meia, estarem ali pautando o debate. Os políticos normais não fazem isso. Cláudio, na quarta-feira, o ministro Dias Toffoli, do Supremo, ele anulou todas as provas obtidas no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht. Isso teve repercussões, né, importantes, é uma decisão monocrática, mas as provas estão anuladas e o Toffoli escreveu na decisão dele que a prisão injusta do presidente Lula foi fruto de uma armação, um dos maiores erros judiciários da história do país. Já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poderia chamar de um dos maiores erros judiciais da história do país, porque ele tomou essa decisão atendendo a um pedido da defesa do Lula, que quer a anulação dessas provas e tal. E ele ainda faz mais. A operação spoofing, aquela que o hacker Delgatti pega as mensagens do Moro, do Dallagnol, dos procuradores da Lava Jato, o Toffoli está terminando um compartilhamento sem filtro. E tem coisa ali que a gente não sabe. Assim, a gente está comentando ainda quente, vai ter desdobramentos, mas qual que é a tua avaliação do impacto que tem essa decisão do Toffoli? Olha, primeiro ela é um reconhecimento tardio, né, por parte de um juiz do Supremo Tribunal Federal, dos erros que foram cometidos aí e que foram cometidos também pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, como os bolsonaristas gostam de repetir, o Lula foi condenado em 3 instâncias, isso inclui o STF. O STF decidiu no calor da onda lavajatista. Então, qualquer barbaridade que a Lava Jato cometesse, e a gente falou agora há pouco aqui de questões de justiça de exceção, o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando foi julgar aquele vazamento que o Moro faz do grampo da Dilma... O Lula foi condenado pelo STJ e o STF julgava os recursos... Isso, e confirmou. E aí confirmou a questão da incompetência, que o Moro não podia julgar... Mas isso depois. O Lula na 13ª, 5 anos depois. Isso. E depois que houve uma perseguição política, a falta do devido processo legal, ou seja, o juiz foi parcial, o que não pode ser... Mas vamos voltar aqui, desculpa. Mas a primeira decisão do STF foi de confirmar a condenação. A prisão, né? A prisão manteve o Lula preso. Exatamente. Ele perdeu durante bom tempo no STF. Perfeito. Aí, quando aparecem as informações da Vaza Jato, a coisa muda de figura, né?
E aí, só voltando para o TRF4, quer dizer, eles dizem o seguinte, em momentos excepcionais, decisões judiciais excepcionais. Isso é justiça de exceção. Isso, na verdade, contaminou todo o judiciário brasileiro e foi subindo de instância, inclusive atingindo o STF, juiz decidindo no calor da pressão das ruas. E não pode acontecer isso. O juiz do STF tem que atuar de forma contramajoritária, muitas vezes, ou seja, contrariar o clamor das ruas quando isso é o certo a se fazer, quando isso está de acordo com a Constituição e com a Justiça. E não foi o que aconteceu nesse caso. Então, me parece que em toda essa discussão do Toffoli, falta só uma autocrítica do próprio STF, não creio que ele vá fazê-lo, mas, de qualquer maneira, talvez ela esteja ali no subtexto, porque esse erro, o maior erro judiciário da nossa história, é também um erro do STF. Espero que os juízes do STF aprendam com isso também. Ô, Cláudio, a gente sabe que golpes de Estado modernos, eles prescindem das baionetas, dos tanques, né? Muitas vezes um formalismo jurídico, seja do judiciário ou uma decisão do legislativo, você tira um presidente do poder. Tem toda essa discussão sobre o que aconteceu com a Dilma. No meu entender, foi um golpe parlamentar. O Brasil não é parlamentarista, o impeachment tem duas pernas. A política e a jurídica. A jurídica sempre foi manca, não existiu. Mas eu queria, você, como cientista político, o Lula falando, tem que fazer alguma reparação à Dilma. Essa decisão do Toffoli, de alguma maneira, vai colocando mais uma pedrinha no sentido de se rever que o que aconteceu com a Dilma não foi uma decisão correta, que houve ali um golpe parlamentar, ou você acha que não? Olha, eu acho que contribui para essa posição, né? Porque mostra, mais uma vez, como o país vivia um certo transe de justiçamento naquele momento. E o caso dentro da década que você lembrou, de 2013 a 2023. Exatamente. E eu lembraria uma coisa muito interessante. Se a gente olhar aqueles votos dados pelos deputados na aceitação do impeachment da Dilma, e houve todos aqueles discursos, o mais famoso dele, inclusive, de novo, o discurso absurdo do Bolsonaro sobre o coronel Ustra, né? E lembrando da sua condição de torturador da Dilma Rousseff ao dar o seu voto, mas todos os votos que foram dados chamaram muita atenção, o indivíduo que elogiava a sua cidade, a esposa, o papagaio, o cachorro e por aí vai. Só que havia uma coisa também que apareceu muito e passou mais debaixo do radar das pessoas, porque não era tão folclórica, que era vários deputados, inclusive isso estava também no relatório do Jovair Arantes, que foi o relator do impeachment na Câmara, reclamando do mau tratamento que a Dilma dispensava a eles. Ou seja, era uma presidente que não lidava bem com os legisladores. Não fazia política. Não sabia fazer política, o próprio Lula reconheceu isso recentemente, e eu acho que é verdade. É fato. Né? Agora, isso não é motivo para impedir uma presidente do ponto de vista de uma justiça política. Nem estou entrando na questão puramente jurídica. Você invocava também o conjunto da obra, né? Foi uma má governante. Má governança. Troca na eleição. Exato. Má governança, você troca. Não tem voto de desconfiança no presidencialismo. Mas foi isso que aconteceu. E essas declarações de voto que apontavam o maltratamento deixavam muito claro que era disso que se tratava. Ninguém falava de corrupção, e menos ainda, quer dizer, alguns falaram, né, por causa do petrolão e tal, mas praticamente ninguém, que eu me lembre, falou da questão que era das pedaladas. Porque isso era um motivo, né? Era um impeachment às avessas. Você primeiro decide que vai fazer um impeachment, depois você vai atrás de um motivo, e o motivo foram as pedaladas. Né? Então, é por isso que a Dilma sofreu. Então, eu acredito que esse tipo de percepção, ela tende a aumentar cada vez que vai se revelando o número de erros e de absurdos que foram cometidos ao longo de todo esse período. Cláudio, vou pedir licença um minutinho. É notícia, volta daqui a pouco com o Cláudio Couto. Olá, é notícia, está de volta com o Cláudio Couto. Ô Cláudio, agora eu quero olhar um pouquinho para frente, no sentido de o que significou a vitória do Lula e qual que é a avaliação do governo que ele está fazendo e o que você espera desse mandato do Lula. Olha, primeiro, acho que significou a interrupção de um risco autoritário, né? Porque era para aí que a gente caminhava com a continuidade do Bolsonaro no poder, como tem sido com vários governantes populistas autoritários mundo afora. Né? O segundo mandato é sempre um momento de piora disso. Eu sei que você gosta sempre de lembrar do livro do Levitsky, né? De como morrem as democracias. Eu acho que esse é um caso claro, né? Quase clássico, a gente poderia dizer, de risco que foi evitado. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado ao primeiro. A gente volta a ter um governo normal. Não estou dizendo que é um governo bom ou que é um governo ruim. Há governos normais bons e ruins. O governo Bolsonaro não era nem bom nem ruim, ele era anormal, pela maneira como se relacionava com as instituições, pela destruição da estrutura administrativa do executivo, né, pela destruição de políticas públicas que levaram décadas para ser estabelecidas, pela maneira como se relacionava com outros países do mundo, né? Ou seja, cessou também essa normalidade. Agora,
É um governo que, pela sua própria natureza, de ser um governo que tentou deter esse projeto autoritário e que passou perto de não conseguir fazê-lo. Basta lembrar que foram 2 pontos percentuais a diferença ali, no final das contas. O que nós temos aí é um governo muito amplo. Essas negociações que agora acontecem com o Centrão, incorporando o Centrão, ou partes do Centrão, até porque são partes de partidos do Centrão, ao governo, é um exemplo de quanto se precisa ampliar. Até porque não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Não dá para ter votação favorável ao governo no Congresso sem ceder poder. E a única maneira de ceder poder, nesse caso, é você admitir a entrada desses partidos que vão ajudar a compor uma maioria no Congresso dentro do governo. Por isso que a gente vê aí substituição que ocorre no Ministério dos Esportes, em outros ministérios. Ah, mas está afastando uma figura tão sensacional como a Ana Moser. Eu concordo que ela é uma figura sensacional, mas ela não tem voto no Congresso. Ela não tem base partidária. E ao não ter base partidária no Congresso, ela, na realidade, conta menos para o governo ter essa sustentação do que os partidos do Centrão. E aí se faz necessário o PP, os republicanos que estão entrando nessa rodada aí. Exatamente. Partidos que tiveram com o Bolsonaro, inclusive, na eleição. O governador Tarcísio de Freitas é do republicano. Né? Então, a gente sabe como é que essas coisas funcionam, mas não há escolha nesse caso. É uma não escolha. Né? Não tem como fazer a quadratura do círculo. Né? É preciso, infelizmente, jogar esse jogo dentro da lógica institucional, porque, ao fazer isso, você está respeitando a estrutura institucional, já que ela diz que a regra do jogo é essa. Né? De novo, uma outra questão da normalidade do governo anterior, que não sabia lidar com a estrutura institucional. E é um governo que, me parece, ele, por conta disso, ele começa a ter uma agenda muito ampla, muito aberta, não consegue ser uma agenda muito precisa em termos de posicionamento programático e ideológico, porque se ele é tão diverso internamente, ele não tem como ser tão marcado ideologicamente. E, ao mesmo tempo, um governo que consegue, em algumas áreas de intersecção de posições do Executivo com essa maioria congressual, avançar consideravelmente. Acho que o caso principal é a área econômica, né, com a reforma tributária, que está avançando, mas ainda precisa ver o que vai acontecer, e com a já aprovada nova política fiscal. Né, o novo marco, o âncora fiscal, arcabouço fiscal, o nome que a gente quiser dar a isso. É uma área em que houve concordância, e aí foi possível avançar muito. Entendo que os primeiros resultados parece que já estão aparecendo nos bons resultados do crescimento econômico, que inclusive estão surpreendendo todo mundo. Isso. PIB no segundo semestre, as projeções e tal. O Cláudio, o Lula disse em entrevista ao É Notícia que se ele tiver saúde e que se for necessário para enfrentar a extrema-direita, ele concorreria à reeleição em 2026. A gente está longe. Mas eu queria a tua avaliação como cientista político, lembrando dessa tarefa. Inclusive, a gente quase perdeu a nossa democracia. Né? Recompor isso tem que estar muito claro e afastar esse risco de vez. Você acha que seria bom para o país o presidente Lula concorrer à reeleição? Eu acho que não. Eu acho que não seria bom ele concorrer, porque me parece que, enfim, já é um terceiro mandato, ele já tem uma certa idade, e é momento, talvez, de iniciar um processo de renovação, inclusive no seu campo político. E, se ele tiver um governo muito bem avaliado, a chance de fazer isso transferindo o bastão, me parece que é muito grande. E, agora, tem uma questão, né? Os americanos, a gente importou isso de lá, inclusive, essa expressão, falam que o presidente que está em fim de mandato não pode se reeleger, é um lame duck, né? Um pato manco. Ou seja, ele não consegue se desenvolver muito bem, andar muito bem. Imagina, um pato já não anda direito, se está manco, se estiver manco, aí que não anda mesmo. Então, o presidente admitir a essa altura do governo que ele não será candidato à reeleição, ele já se auto-enfraquece. Isso. Então, dizer que ele vai ser candidato à reeleição, eu colocaria quase que uma questão estratégica. Ele se coloca no jogo, ele se mantém um ator fundamental e forte. Abafa disputas internas, senão o governo já vira uma guerra, né? Exatamente, pela sucessão. Lá na frente resolve. Mas ele não poderia mesmo, nesse momento, talvez dizer uma coisa diferente dessa. Porque na campanha ele falou que não ia, aí depois ele corrigiu, justamente por entender que não pode abrir mão dessa expectativa de poder. Claro. Do jeito que o Lula é, se ele tiver bem de saúde, é capaz dele querer concorrer. Não, também. Eu também não. Tem esse fator eu acho que o melhor era passar o bastão, mas pode ser que ele queira concorrer. Pode ser que ele queira. Que também não é o fim do mundo. Na hipótese de o Lula não concorrer, olhando para 2026, que nomes que você vê que poderiam representar as forças que hoje estão no governo? Olha, acho que há várias forças, né, no governo. Se a gente pensar do lado do próprio partido do presidente, o PT, me parece que o grande nome é o Fernando Haddad. Sobretudo se realmente essa recuperação da economia se mantiver, e ela se mantiver, digo mais, até o final do mandato do presidente Lula. Já foi candidato na eleição passada, quando o Lula não pôde concorrer,
é uma figura que tem uma percepção de amplitude maior na sociedade, ou seja, ele consegue dialogar com vários setores, e a gente sabe que ministro da Fazenda, que consegue entregar resultados econômicos positivos, se torna um candidato fortíssimo, que o diga o Fernando Henrique, né, por ocasião do Plano Real. Acho que a coisa passa muito por aí. E não vejo ninguém contrastando com ele. Um nome, vamos dizer, um pouco abaixo, mas ainda assim considerável, a gente poderia dizer, é o Flávio Dino, que não é do PT, mas é de um partido do campo ali, da esquerda, né, do PSB. Partido do Alckmin, inclusive. Partido do Alckmin. E que tem tido um desempenho notável como ministro. Me parece que ele é aquele que, vamos dizer, vai para o embate e cumpre um papel muito importante nisso, né, além de ser alguém que entende da área da justiça e tudo mais. E claro que a gente tem um terceiro nome, aí mais à centro-direita, que é a ministra Simone Tebet, né, que saiu bem da eleição passada, não bem em termos de número de votos, mas de imagem pública. Né, ela se saiu muito bem nos debates, não por acaso ela foi... Chegou na frente do Ciro, né? Não é uma grande votação, mas ela teve um papel fundamental no jogo político para o segundo turno. Né? Sim, e acho que uma eleição apertada. Os votos que ela conseguiu transferir para o Lula, dada essa diferença ínfima que houve... Foram importantes. Foram super importantes. E ela, vamos dizer, tem uma postura pública muito favorável à sua própria imagem. Numa segunda disputa, talvez ela se coloque como uma candidata também viável, mesmo saindo desse governo e, eventualmente, concorrendo com outra figura saída desse governo. Eu não vejo, além desses três, mais ninguém... você não vê? Olha, talvez, né, o Alckmin já foi candidato, né, 2 vezes. 2 vezes. Né, na última, se saiu mal, né, a gente sabe, em 2018 teve uma votação muito pequena, mas talvez até por isso mesmo seja alguém que eventualmente pode ser percebido como aquele cujas oportunidades já passaram. Mas você tem razão, eu acho que não é um nome para ser descartado. Para descartar. Não é um nome para ser descartado, e aí até nesse campo mais da centro-direita dentro do governo... Mas é esse trio que né? você fez aí. Haddad, Dino, Tebet, esse é o trio principal. Talvez o Alckmin. Talvez o Alckmin, eu acho que é assim. O Alckmin deve ser considerado também, mas me parece que ele chega em desvantagem em relação a esses três. E se a gente olhar para quem vai representar a oposição? Bolsonaro está inelegível para a eleição de 2026. É o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem dito também, olha, não quero disputar agora, também não deveria dizer outra coisa nesse momento. É o Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Como é que você vê os representantes da direita e da extrema-direita? A extrema-direita vai colocar um candidato de extrema-direita assumido? O Tarcísio de Freitas é extrema-direita? Dá um quadro para a gente. É interessante esse campo também. O Bolsonaro realmente, como você colocou, está fora. Talvez ele pudesse ser sucedido ou substituído por alguém da própria família. Se fala muito no nome da Michelle Bolsonaro, que evidentemente é um nome que pode eventualmente se apresentar. Precisa ver também o quanto ela não se complica com essas investigações que estão avançando, e aí no caso dela, das joias, principalmente, é aí que eu percebo algum tipo de problema possível. E também há uma questão de saber se ela consegue encarnar o personagem que o Bolsonaro conseguiu encarnar de alguma forma. Me parece que ela é muito mais popular no campo evangélico do que, digamos, num eleitorado de direita mais amplo. Eventualmente, um dos filhos, e aí me parece que o que tem mais o perfil parecido com o do pai, o Eduardo Bolsonaro, poderia tentar se habilitar a isso. Isso a gente pensar um pouco nessa extrema-direita ligada diretamente ao bolsonarismo. O Tarcísio, claro, ele apoiou um governo de extrema-direita. Ele continua apoiando Bolsonaro. Né? É um bolsonarista dissimulado, a gente poderia colocar assim. Eu diria que hoje Tarcísio não está atuando como alguém da extrema-direita, exceto talvez em questões pontuais, como nessa barbaridade que a polícia tem feito na Baixada Santista. Segurança Pública. Na segurança pública, né? Enfim. Revertendo aí um avanço institucional que houve, inclusive promovido até pelo Dória nos últimos anos. Né? E isso está sendo revertido aqui. Mas fora isso, você olha o governo de um modo geral, tem erros grosseiros, como na educação, mas não é isso que você vai dizer que o governo é de extrema-direita porque quer adotar livro eletrônico. Os problemas são de outra natureza aí. Então, acho que o Tarcísio hoje se coloca muito mais como um sujeito da direita, né? Se não da direita tradicional, de uma direita mais dura, mas ainda assim de fala mansa, e nesse sentido um pouco também o Zema. Embora o Zema tenha uma fala mais atrapalhada, como a gente sabe, nas declarações que faz, as contas que não consegue fazer, né, e o tipo de atrito que ele produz quando dá esse tipo de declaração. Parece que ele sai em desvantagem. Agora, precisa ver o seguinte, como é que o governo Tarcísio vai ser aliado
até o final. O Zema tem uma boa aprovação em Minas, tanto que se reelegeu no primeiro turno. E o Tarcísio de São Paulo? Se ele for mal avaliado em São Paulo, e na capital hoje ele já é mal avaliado, ele não sai forte para a eleição daqui a 4 anos. Cláudio, chegamos aqui no final do programa, mas antes de Pinga Fogo, queria te ouvir rapidamente sobre PSDB. Tem uma tentativa aí de reabilitar o Aécio, Eduardo Leite no jogo. Você vê o PSDB voltando a ser uma força política importante no Brasil, eleitoralmente? Olha, sinceramente não. Acho que o PSDB, como a gente o conheceu, acabou. Aquele PSDB que nasce com Covas, Montoro, Serra, Fernando Henrique, Richa, enfim, uma série de figuras importantes ali, não vou lembrar agora de todas elas. Esse PSDB não existe mais. O PSDB virou um partido pequeno. Lembre-se que ele tem uma bancada de deputados do tamanho da bancada do PSOL, só para a gente ter a dimensão disso. Tem governadores, né? Tinha 2, agora vai ter 1, né? Porque Raquel Lira deve sair. Raquel Lira deve sair para o PSD, que é um governador, eu diria, do que a gente poderia chamar de uma direita civilizada, né? Que é o Eduardo Leite. Ele está tentando recompor o partido, até a reconciliação ou a reabilitação do Aécio, acho que talvez esse seja o termo correto, faz parte disso, de tentar reunificar o partido para que o partido ganhe um mínimo de musculatura e possa avançar. Eu, sinceramente, não vejo esse como um projeto com grande chance de dar certo. Não quer dizer que uma candidatura individual do PSDB, eventualmente, não possa montar uma frente de direita mais bem-sucedida. E nisso, talvez o Leite seja um nome capaz de representar esse projeto. Mas o PSDB em si, eu, sinceramente, acho que é um partido cujo tempo passou. Cláudio, chegamos no finalzinho aqui, tem um pinga-fogo, te pediria para responder bem sucintamente sobre algumas personalidades históricas aqui. Getúlio Vargas. Bem, o maior estadista brasileiro é o nosso Bismarck. Juscelino Kubitschek. É um grande estadista brasileiro também, um democrata, evidentemente, como a gente sabe, embora tenha apoiado o golpe de 64. Jânio Quadros. Bem, esse foi um dublê de ditador, né? Tentou se tornar um ditador, fracassou no seu intento em 61, é uma versão prévia do que foram depois, cada um ao seu tipo, e só piorou, Collor e Bolsonaro. João Goulart. Um presidente, me parece, muito bem intencionado, mas equivocado nas suas ações de natureza estratégica, né? Cometeu muitos erros, né, às vésperas de 64, que acabaram fragilizando a sua situação e levaram ao golpe. Ditadura militar de 64. Uma atrocidade. Tancredo Neves. Um político muito hábil, esse sim, e reconheça-se um democrata o tempo inteiro, porque, diferentemente de Juscelino, Tancredo foi contra o golpe de Estado e se posturou, mesmo sendo um conservador, na oposição à ditadura militar durante todo o tempo. José Sarney. Alguém que teve uma oportunidade imensa e aproveitou. Fernando Collor de Mello. Um amador na presidência da República. Itamar Franco. Outro que teve uma oportunidade e soube aproveitar, mas me parece uma figura excessivamente personalista. Fernando Henrique Cardoso. Um político muito habilidoso e, ao mesmo tempo, um estadista também. Alguém com noção do que é a construção de um Estado. Dilma Rousseff. Uma pessoa que não era exatamente uma política, mas era um híbrido de militante com burocrata. Michel Temer. Um traidor. Jair Bolsonaro. Um político anormal. E aí eu usaria a expressão do general Geisel, né? Que falava dele como um mau militar, todo mundo lembra disso, mas o resto da frase diz, ele é uma anormalidade. Lula. Talvez a maior liderança popular da história do país, né? E aquele que mais conseguiu ser bem-sucedido em termos de redução da pobreza e da desigualdade nos seus governos. Cláudio Couto. Aí eu prefiro não falar nada. Aí você passa. Aí eu passo. Cláudio, obrigado pela entrevista, Kennedy, velho. prazer. Boa noite. Valeu, Ótimo. boa noite. Até a próxima aí. Valeu, Obrigado. Valeu. Pessoal, eu agradeço muito a audiência de vocês. Tenham uma boa semana. Um abraço. Até a próxima.